Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Então, meu nome é Vitória e hoje, nessa quarta-feira, eu quero trazer um personagem muito legal que eu particularmente amo muito. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais de Isaac. Isaac, ele é filho de Abraão com Sara. Como vocês sabem, Abraão e Sara tiveram Isaac quando ele já era bem velhinho. E mesmo bem velhinho, Deus prometeu a Abraão e Sara que eles teriam um filho, que foi Isaac. Então, Isaac é tido como filho da promessa. Sabemos também que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaac, o seu único filho que ele amava tanto. E Abraão, em obediência e confiança a Deus, estava indo para sacrificar o seu filho Isaac por obedecer a Deus e confiar nele. Mas o mais interessante nessa história é que quando Isaac soube pelo seu pai que ele seria o sacrifício e que ele teria que se deitar no altar para ser o sacrifício, ele não resistiu, ele não relutou, ele foi obediente ao seu pai, mesmo sem ter ouvido a voz de Deus. Quando Deus falou com Abraão, Isaac não estava por perto, havia apenas Abraão. E quando Abraão foi falar para Isaac que ele teria que ser o sacrifício, mesmo sem ter ouvido a voz de Deus, Isaac confiou em seu pai Abraão e se deitou no altar para ser o holocausto. Isso foi uma atitude de obediência. Isaac obedeceu ao seu pai, mesmo sem entender o porquê, mesmo sem saber de toda a verdade, ele obedeceu e confiou em seu pai. Assim também devemos aprender a confiar em nossos pais, mesmo que eles nos digam para não fazermos coisas que não entendamos ou para fazer e no momento a gente não entende o porquê não podemos fazer algumas coisas. Precisamos confiar, porque o nosso pai sabe o melhor para cada um de nós. O nosso pai nos ama muito, nossas mães, nossos pais, eles nos amam muito e nunca irão nos pedir algo para nos prejudicar. Pelo contrário, sempre vai ser o nosso melhor. Por isso que precisamos confiar neles, mesmo sem entender. Então, passando algum tempo, bastante tempo, quando Isaac já estava mais velhinho ainda, muito mais velhinho, ele pediu para que o seu servo fosse até a terra da sua parentela, um lugar bem distante de onde ele morava, para que o seu servo pudesse buscar para Isaac uma esposa para ele se casar. E o servo foi até a sua parentela e, chegando lá, encontrou Rebeca. Quando ele encontrou Rebeca, ele contou para Rebeca toda a história de quem ele era servo, quem era o seu senhor, que era Abraão, tudo que o seu senhor tinha passado, tudo que o seu senhor tinha vivido e toda a situação. Explicou também para a família de Rebeca toda a situação. E Rebeca quis ir com o seu servo para se casar com Isaac. O servo de Abraão, então, levou Rebeca para Isaac, para que ele pudesse se casar com ela. E Rebeca subiu até onde Isaac estava para se encontrar com ele e se casar. Os dois se casaram e tiveram 2 filhos, chamados Esaú e Jacó. Depois desse tempo, houve uma grande fome na terra. Não havia muita comida, não havia muito alimento e toda a terra estava passando por muita fome. Isaac então decidiu pegar os seus 2 filhos, Esaú e Jacó, e sua esposa Rebeca, e descer até a terra de Gerar para encontrar alimento. Na terra de Gerar, Deus mandou a ele que ele não saísse daquela terra. Deus prometeu que ele seria abençoado naquela terra, que mesmo em tempo difícil, que não havia alimento, Deus prometeu que abençoaria ele ali. Isaac então decidiu ficar naquela terra, ouvindo assim a voz de Deus. Ele decidiu obedecer a Deus, mesmo quando toda a situação estava contrária ao que ele previa e ao que ele desejava. Eu acredito que Isaac aprendeu a confiar em Deus com seu pai Abraão, que desde o início sempre confiou em Deus. Até mesmo quando Deus o prometeu que ele seria pai de gerações, mesmo sem haver filhos, como todos nós sabemos, ele confiou em Deus. E eu acredito que Isaac assim também aprendeu a confiar em Deus, mesmo em situações difíceis e mesmo quando tudo diz exatamente o contrário. Nós também podemos aprender a confiar
não somente nos nossos pais, mas também em Deus. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas e ele conhece todas as coisas. Mesmo que a situação não pareça tão fácil, mesmo que não entendamos o porquê precisamos obedecer ou como as coisas vão acontecer, precisamos aprender a confiar em Deus, que é o nosso Pai Celestial, que cuida de cada um de nós e sabe no nosso coraçãozinho tudo que precisamos e tudo que queremos. Antes mesmo que a gente peça alguma coisa para Deus, Ele já sabe de todas as coisas. Então precisamos aprender a obedecer a Ele, mesmo que a gente não entenda, porque Ele já sabe de tudo que vai acontecer. E Deus é o nosso bom Pai, que cuida de nós. Também precisamos aprender a obedecer nossos pais terrenos, aqui da terra. Porque muitas vezes os nossos pais nos mandam fazer coisas que eu sei que a gente não quer fazer. E nos perguntamos, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que dormir cedo? Por que eu tenho que fazer atividade? Por que eu tenho que fazer aquilo? E toda hora é um porquê isso, porquê aquilo. E precisamos entender que precisamos confiar nos nossos pais terrenos também. Porque assim como Deus, eles também sabem o que é melhor pra gente. Se Ele nos manda fazermos a nossa atividade, ou então se Ele nos manda ir dormir cedo, é porque Ele sabe que isso vai trazer um benefício para cada um de nós. E devemos aprender a obedecer nossos pais terrenos. Outra coisa também, quando obedecemos a Deus, Ele se alegra muito, 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 porque Ele fica feliz em ver a nossa obediência a Ele. Mas devemos obedecer a Deus por amar a Ele. Devemos obedecer a Deus porque queremos agradar a Deus e também a nossos pais. Não obedecer simplesmente por obedecer. Não fazer só simplesmente por fazer para que o pai pare de falar. Fazer por entender que Ele sabe o melhor e fazer por querer agradar o nosso pai, por amar a Ele. Porque assim como Ele também cuida de nós por nos amarmos, devemos obedecer aos nossos pais terrenos e ao nosso Pai Celestial por amar a eles. Que possamos sempre obedecer, mesmo sem entender o porquê precisamos obedecer. Precisamos sempre obedecer aos nossos pais terrenos e ao nosso Pai Celestial. Quando o Papai do Céu falar alguma coisinha ao nosso coração para irmos orar ou ler a palavra dele, é o melhor para a gente, porque vamos estar nos aproximando dele e conhecendo cada dia mais o nosso Papai do Céu. Que possamos sempre ser obedientes em toda a situação. Agora, por favor, crianças, coloquem a mãozinha no coração de vocês e vamos orar, tá? Deus, eu te agradeço, Senhor, por todo o teu amor e o teu cuidado na minha vida. Pai, nos ensina a obedecer ao Senhor em todo o tempo, nos ensina a confiar em Ti, mesmo sem entender, nos ensina a fazer o que o Senhor tem nos mandado todos os dias e a seguir tudo o que o Senhor tem falado conosco. Deus nos ensina também a obedecer às autoridades, ao pai, à mãe, à avó, ao tio, que o Senhor colocou nas nossas vidas, para que possamos agradar o Senhor Deus em tudo que fazemos. Eu te peço, Senhor Deus, nos ensina e desde já te agradeço pelo teu cuidado nas nossas vidas. Mesmo sem entender, o Senhor cuida de nós. E mesmo às vezes sem perceber, o Senhor também cuida de nós. Te agradeço, Senhor Deus, por todo o teu amor e por todo o teu cuidado. Beijo, crianças. Até a próxima. Tchau.